Eu sei que nos últimos vídeos que eu tenho feito, eu sempre falo que vou fazer mais vídeos, que vou ter mais frequência, e enfim, eu sei que isso não está acontecendo. Mas eu queria muito, nesse vídeo, pular essa parte de justificativas e afins. Queria que fosse mais como uma conversa mesmo entre amigas, tá? Papo de mulherzinha fazendo atualizações da minha vida. Se você já gosta desse estilo de vídeo, deixa um like pra eu saber que são vídeos interessantes pro canal. Gente, hoje é dia 7 de abril, é uma segunda-feira e eu estou em casa porque no final de semana eu estive doente. Eu fiquei com febre, eu tive inflamação na garganta, enfim, muitos outros sintomas. Mas eu não estou 100% ainda, por isso que hoje eu tive que faltar ao trabalho. Eu resolvi gravar esse vídeo de uma forma mais leve, sem muita pressão, sem grandes edições, sem roteiro. Eu tô sem roteiro para esse vídeo, não faço a menor ideia do rumo que ele vai tomar, mas estou feliz por estar gravando, estou feliz por estar atualizando vocês do que aconteceu. Teve muita notícia legal, muita notícia boa, mas assim como a vida, enfim, a vida vai acontecendo, nem tudo são flores. E eu tive também momentos muito difíceis, muito ruins, mas eu também quero compartilhar isso com vocês. Então é isso. Eu resolvi dar uma arrumada na minha casa, dar uma limpeza aqui. À medida que eu for conseguindo, eu não sei o meu nível de disposição, mas eu vou descobrir. E aí, à medida que eu for fazendo essas atividades, eu venho aqui, eu volto aqui para conversar com vocês sobre o que aconteceu. Então, gente, tenho essa quantidade de sapatos para lavar, para eu usar durante a semana e depois eu vou organizar minhas roupas para varrer a casa. Se vai dar tempo de fazer isso tudo antes do almoço, eu não sei. Esse vídeo tá realmente muito íntimo, porque agora vocês estão no meu mini closet e ele tá uma bagunça, por isso que eu vou dar uma arrumada aqui. Não sei se tá dando pra ver muita coisa, né? Espero que não. E aí eu vou conversando com vocês. Gente, então, no mês de janeiro, eu tive o meu mês de férias, né? Graças a Deus. E eu aproveitei muito. Eu fui pra praia, fui com a família do Gabriel. Eu tive um tempo muito bom. Foi um mês que eu tirei realmente pra descansar. E quando eu voltei da praia, eu fiz aquele vídeo que vocês já viram, que tá aqui no canal, contando sobre a minha mudança de planos em relação à transição de carreira e tudo mais. E, e desde então eu não tenho postado mais nada, né? Eu consegui manter a minha rotina que eu tinha antes, no ano passado, mas eu queria muito incluir essa parte de transição, porque até o final desse ano eu tenho um plano de sair do meu trabalho e trabalhar de casa, né? Só que assim, gente, eu faço muitos planos e eu gosto muito disso. Eu gosto de me planejar, eu gosto de usar a planner, eu gosto de tudo que envolve organização. Mas durante esses meses, tenho entendido que não é tão simples assim e que às vezes a vida não sai como planejado e que tá tudo bem, porque uma vez que eu entreguei a minha vida para Deus, eu dei o total controle para Ele. Então, Ele faz o que Ele bem entende, porque Ele sempre tem o melhor e eu aceito, justamente por saber que Ele sempre tem o melhor. E aí, ainda no mês de janeiro, completei 24 anos. Foi muito legal, porque eu convidei os meus amigos, minha família, as pessoas que eu amo, e a gente saiu para comer. Enfim, foi muito bom. Um dos presentes que eu ganhei, eu quero muito mostrar para vocês aqui, porque é um livro, spoiler,
É um livro que eu já estou lendo. Eu creio que, assim, teve muitas coisas que aconteceram, porém eu, com a minha ótima memória, não vou conseguir lembrar. Mas os acontecimentos importantes foram esses. E eu realmente tirei o mês de janeiro para descansar. No mês de fevereiro, eu voltei para o trabalho, né? E aí foi uma adaptação, porque antes eu trabalhava os 3 dias da semana, como vocês já sabem. E aí, ao mesmo tempo, eu estava tentando me adaptar à rotina de trabalhar todos os dias e incluir dentro disso o meu plano de transição. E eu confesso para vocês que não foi nem um pouco fácil, porque eu tinha 24 horas do dia, eu precisava dormir, eu precisava trabalhar, eu precisava estudar, e tudo isso com excelência. Então, assim, foi algo impossível, né? Quando eu vi que a rotina estava muito pesada, eu estava treinando de manhã, eu ia para o trabalho, eu voltava do trabalho, eu tinha que estudar, e era um ciclo se repetindo. Eu não tinha tempo de lazer, não tinha tempo com meu esposo. Eu vi que eu tinha que parar, né? Eu não podia continuar dessa forma, não estava certo. Então, eu tentei fazer uma coisa de cada vez. Eu vivi o meu tempo de adaptação no trabalho e eu ainda peguei alguns trabalhos como freelancer, fiz algumas ilustrações para o estúdio que eu já tinha feito no ano passado. E depois disso eu realmente decidi fazer uma coisa de cada vez, né? E aí eu trabalhei, tive meu tempo de adaptação. Foi muito bom porque no mês de fevereiro a gente inaugurou as salas de informática, música e balé lá no nosso trabalho, né? Foi muito legal, teve a inauguração e tudo. E hoje eu estou, além de dando as oficinas de artes, né, para as crianças, eu estou dando oficina de informática. Olha só onde eu fui parar, né? Mas eu confesso que eu gostei muito, muito mais do que da oficina de artes, porque estava até conversando com um colega de trabalho, né? Porque eu vejo que as crianças elas vão sair de um nível e chegar em um outro nível. Nas oficinas de artes eu consigo fazer isso, obviamente, só que como não são todas as crianças que têm interesse por artes, por desenho, por ilustração, então elas não têm esse interesse por evoluir, né? Nas oficinas de informática, não. Então, tem sido muito bom, muito legal. A maioria são meninos e são adolescentes, porque eu não sei, acho que esse é o estereótipo de informática. Mas eu não vejo problema nisso, eu achei muito legal. As nossas turmas têm 10 adolescentes em cada turma, para 10 computadores, né? E, enfim, tem sido muito bom. E nesse tempo de adaptação do meu trabalho, eu tentei focar ao máximo em dar o meu melhor, em fazer com excelência essa parte, para depois continuar, dar continuidade à segunda parte, que seria o meu plano de transição. Eu confesso que até hoje eu estou tentando entender melhor o que eu devo fazer, quais são os passos que eu realmente devo seguir, porque não sei se eu preciso de um tempo para concretizar isso, sabe? Tipo, eu preciso de 8 meses e em 8 meses eu tenho que sair do meu trabalho e estar trabalhando com ilustração, porque eu não acho que seja assim, né? Eu já experimentei isso, já quebrei minha cara, né? Fazendo planejamento e não dando certo, e aí eu me frustro, enfim, eu acho que esse não é o caminho que eu devo seguir. E aí, no mês de março, nós tivemos uma situação muito difícil. Eu acho que desde então, o mês de março tem sido o pior mês que eu vivi, né, nesse ano. Eu conto já pra vocês,
porque eu concluí aqui a organização e eu vou varrer a casa agora. Então eu acho que eu vou voltar depois do almoço para continuar esse resumo, que na verdade não está sendo tão resumido assim, mas eu espero que vocês estejam gostando e permanece aqui, tá? Prometo que ainda tenho algumas coisas para contar. Para as pessoas que estão nessa jornada junto comigo de transição de carreira ou até mesmo trabalhando de fato na área do mundo das artes, né? Da ilustração, do design. Comenta aqui como é que tá sendo sua experiência, o que foi que você fez, quais foram as suas dificuldades, né? Nesse período de transição de carreira. E não só das artes também. Se você está fazendo uma transição de carreira independente da área, comenta aí, que eu também quero saber a sua história. Também quero conhecer um pouquinho mais sobre as pessoas que me assistem nesse canal. E é isso. Pessoas, então, eu consegui fazer muita coisa pela manhã. Graças a Deus. Tô me sentindo bem melhor. De manhã eu consegui lavar os meus sapatos, varrer a casa e organizar as roupas. Então eu estou muito feliz. E o meu marido falou que ia me ajudar quando ele chegasse à noite pra fazer o restante das coisas que tinham pra fazer. Então eu estou ótima, estou tranquila durante a tarde. E uma das últimas coisas que eu queria fazer era organizar a mesa do meu escritório. Então por isso que eu estou aqui no escritório. Mas eu queria conversar com vocês antes para concluir o nosso resumo, que não foi tão resumido assim, sobre os últimos meses, né? E como eu falei para vocês, o mês de março foi e tem sido o pior mês assim que eu vivi, que eu vivi até então. Nós tivemos duas situações muito difíceis. Uma delas eu, infelizmente, ou felizmente, não sei, não vou contar agora para vocês, porque eu não me sinto confortável o suficiente para compartilhar isso. É algo muito, muito particular, é muito difícil de se falar e eu acho que não é o tempo ainda, sabe? Então eu vou permanecer guardando para mim, vivendo isso e absorvendo isso. Mas a outra notícia e situação que nós vivemos é que nós perdemos a Kira, nós perdemos a nossa cachorrinha. Ela estava com leishmaniose e tudo aconteceu assim muito rápido mesmo. No mês de março, nós levamos ela na veterinária porque ela apresentou algumas feridas no corpo mesmo. E da primeira vez que a gente levou ela, por conta disso, a veterinária falou que seria normal, porque ela se apoia muito na região que estava ferido. Então a gente não achou que seria um problema maior. Só que com o passar do tempo, ela foi apresentando outros sintomas, que seriam a alimentação. Ela não estava se alimentando direito, não estava querendo comer. Ela estava ficando muito cansada nos passeios que a gente fazia com ela. Então, a gente foi ficando preocupado, né? E voltamos na veterinária. Ela pediu para fazer os exames, o teste, na verdade, da doença do carrapato e da doença da leishmaniose. Então, foi isso que a gente fez e o carrapato deu negativo, então ela não tinha, mas ela recebeu o resultado positivo para leishmaniose. E aí, gente, foi, como eu falei, foi tudo muito rápido, tudo muito difícil, tudo, enfim, muito complicado. Quando a gente recebeu o resultado, nós voltamos na veterinária e ela falou que o nível da doença ela já estava muito avançada e ela suspeitou de que a Kira nasceu com a doença. Então, desde que a gente pegou ela, né, filhotinha e tal, ela já tinha a doença por conta do nível que já estava, né, quando ela fez o teste.
E aí a gente, assim, meio que obrigatoriamente, não tinha outra opção, sabe? Não tinha outro jeito. A gente não tinha como tratar, não ia ter chance dela melhorar, infelizmente. E aí a gente teve que se despedir de Akira. E foi assim muito difícil, foi muito complicado. Pelo menos pra mim, eu acho que não sei, acho que por todas as outras coisas que estavam acontecendo, eu já tava muito moída assim. Eu já tava muito calejada e foi muito complicado. Eu na semana em que tudo isso aconteceu, eu tive que sair na sexta-feira. Desesperada assim do trabalho. Eu tive que sair porque era o dia que a gente tinha pra se despedir dela, né? Porque isso eles não faziam no final de semana. Enfim, e aí eu passei o final de semana sofrendo, a semana seguinte sofrendo. Eu tava chorando muito e pensando muito sobre isso. Eu sei que eu não tinha como salvá-la, né? Não tinha como fazer alguma coisa no momento. Então eu tive que simplesmente me despedir e, e viver o luto, né? Viver esse processo todo. Ainda é muito difícil, é muito recente, né? Nós perdemos ela em março, eu não lembro a data, não vou mentir pra vocês. Não gosto nem de lembrar, mas é muito recente. Snow, ele tá bem, assim, fisicamente, ele tá bem. Ele tá muito grande. Eu acho que ele está com 7 meses agora. Só que ele também sentiu muito, porque ele nunca viveu sozinho, né? Desde que a gente pegou ele, filhotinho, ele vivia com os irmãozinhos dele. E quando a gente trouxe ele para casa, ele passou a viver com a Kira. Então é, ele nunca viveu a solidão. E nos primeiros dias foi horrível, horrível ver ele. Parece que ele entendia, sabe? Que ela não ia mais voltar e que ele tinha que aprender a viver só, né? E a gente, tipo assim, entendi que ele também é só um filhotinho. Por mais que ele seja enorme, ele é só um filhote. Então, foi muito complicado os primeiros dias. Então, é isso. Nós estamos aprendendo a viver ainda sem ela. E Snow também está aprendendo a viver sem ela. Não é algo bom, né? Jamais vai ser algo bom se despedir de uma cachorrinha. Mas é isto que tenho para compartilhar com vocês. Se você viveu algo parecido, eu entendo a sua dor. Por mais que os outros digam, ah, mas é só um cachorro, tal, mas a gente entende, né? Eu não sou dessa família de pai e pet, não sou, tá? Não, de verdade, assim, eu entendo que cachorro tem que ser cachorro, mas a gente se apega muito e ama muito, e é muito difícil quando a gente tem que ir embora. Gente, então, acho que é isso. A minha voz, ela já tá falhando. Ela já tá cansada, porque eu queria que esse vídeo ficasse de fato nesse formato, onde eu converso com vocês, onde eu falo das atualizações, das novidades. E perdão se talvez você não tenha se identificado nesse vídeo, porque nos últimos vídeos eu tenho falado muito sobre a minha carreira, né, sobre a ilustração, sobre esse mercado de trabalho, mas é isso. Estou feliz com o resultado desse vídeo. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal. Não tem vídeo com frequência, tá? Não vou prometer nada também, mas fica aqui, é um lugar legal, onde eu compartilho as minhas experiências, onde eu falo sobre aquilo que eu amo, sobre aquilo que eu amo fazer, falo da minha jornada com Deus também. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, não sei quando, mas a gente se vê lá. Cheiro, um beijo e um queijo.